O Estreito de Hormuz está no centro de uma das maiores transformações geopolíticas dos últimos anos. E o que está acontecendo agora já está gerando repercussão direta nos mercados de energia de todo o mundo. Se você quer entender os principais acontecimentos que estão redesenhando o equilíbrio de poder no Oriente Médio, já se inscreve para não perder nada. Durante meses, esse corredor marítimo de apenas 33 quilômetros concentrou a atenção de governos, analistas e mercados financeiros em todo o planeta. Por aqui passam normalmente 20 milhões de barris de petróleo por dia, aproximadamente 1/5 de toda a oferta mundial de energia. O que acontece nessas águas não fica no Oriente Médio. Chega diretamente aos preços do combustível, às cadeias de suprimento e às decisões econômicas de países em todos os continentes. E o que está acontecendo agora representa uma virada que poucos anteciparam com essa velocidade. Para entender o momento atual, é preciso entender o que foi construído aqui ao longo de décadas. O Irã desenvolveu durante muitos anos uma estratégia naval que não dependia de igualar o poder militar convencional dos Estados Unidos. Seus planejadores entendiam perfeitamente que essa comparação não seria favorável. O que construíram foi diferente. Um sistema de ameaça permanente de baixo custo, projetado para tornar o estreito difícil de administrar, sem necessidade de um confronto direto com a Marinha Americana. Embarcações de ataque rápido do tipo Ghasem, pequenas e velozes, podiam posicionar minas dos tipos Mahan 3 e Mahan 7 nos pontos críticos do estreito durante a madrugada e retornar ao porto antes do amanhecer. Os pontos de entrada e saída. As seções centrais mais estreitas. O lado omanense. As rotas do norte próximas à costa iraniana. Cada mina custava uma fração do que custava detectá-la e removê-la. Cada mina que entrava na água gerava reações nos mercados de seguros, empurrava as empresas de navegação para rotas alternativas mais custosas e dava ao Irã uma influência que dificilmente poderia ter comprado com seu orçamento de defesa. No auge de sua capacidade, o Irã mantinha aproximadamente 8.000 minas marinas prontas para uso. Esse número representava a base de toda a sua estratégia de pressão. A ameaça que dava peso ao Irã em conversas diplomáticas, muito além do que sua capacidade militar convencional justificaria. 72.000 dessas minas já não existem. O almirante Brad Cooper, comandante do Comando Central dos Estados Unidos, confirmou esse número publicamente perante o Comitê de Serviços Armados do Senado americano. Não em um relatório reservado, não em uma informação vazada. Em testemunho oficial perante o Legislativo. 90% das 8.000 minas marinas que o Irã mantinha preparadas foram eliminadas, fazendo o cálculo simples, 72.000 minas destruídas. Para qualquer força naval, esse número representaria uma perda de geração inteira de capacidade. Para uma estratégia construída durante décadas sobre a credibilidade dessa ameaça específica, representa algo mais profundo que uma perda material. Mas o número por si só não captura a dimensão completa da mudança. Os Estados Unidos não miraram apenas nas minas armazenadas, miraram no sistema completo que as transforma de inventário em ameaça operacional. As plataformas de posicionamento, os navios de suporte logístico, as redes que movem o material dos depósitos até a água. Segundo os dados apresentados pelo Comando Central americano, 161 navios pertencentes à Guarda Revolucionária e à Marinha Iraniana foram retirados de operação nas águas do Golfo. Entre eles estavam as plataformas de minagem e os navios de abastecimento que formavam a espinha dorsal operacional de toda a capacidade iraniana de minagem no estreito. O arsenal está destruído. Os navios que levariam o que resta até a água estão fora de operação. O Irã não perdeu apenas suas minas. Perdeu a capacidade de reabastecê-las em escala operacional sob as condições atuais de vigilância e pressão. A dimensão estratégica dessa perda vai muito além dos números. A estratégia iraniana em Hormuz nunca dependeu de detonar minas para ser eficaz. Dependia de que a ameaça fosse crível. Não era necessário afundar um petroleiro para paralisar o tráfego marítimo. Bastava que as seguradoras acreditassem que isso poderia acontecer. Essa credibilidade estruturava tudo: os prêmios de seguro, as decisões de rota das empresas de navegação, as conversas diplomáticas, os movimentos dos preços do petróleo. Com alguns poucos navios e um inventário de minas relativamente econômico de produzir, o Irã conseguia manter permanentemente elevado o custo de operar no estreito para qualquer ator externo. A assimetria era genuína. Uma nação com uma fração do orçamento militar americano conseguia impor custos desproporcionais ao comércio global simplesmente por existir nessa geografia específica. Essa assimetria foi fundamentalmente alterada. O que sobra do inventário de minas está à deriva sem coordenadas conhecidas ou aguardando em depósitos sem as plataformas necessárias para posicioná-las de forma significativa.
Iniciar uma nova operação de minagem em grande escala exigiria reconstruir uma infraestrutura que não existe mais, sob condições de vigilância que tornariam qualquer tentativa visível antes que pudesse ser concluída. Os comandantes da Guarda Revolucionária continuam repetindo que Hormuz está em suas mãos. Mas todos que ouvem essas palavras, dentro e fora do Irã, agora podem comparar o slogan com o que o almirante Cooper confirmou perante o Senado. As palavras permanecem. Os instrumentos que as sustentavam, em sua maior parte, já não estão. Do lado americano, a operação de limpeza avançou de conceito à execução com uma metodologia que reflete a preparação acumulada por trás dela. Navios caça-minas da classe Avenger trabalham as rotas do sul, o lado omanense do estreito e os esquemas de separação de tráfego que os navios comerciais utilizam como referência de navegação. Helicópteros MH-60 configurados para detecção de minas cobrem a observação aérea. Drones submarinos avançados Mk-18 mapeiam o fundo do mar com uma precisão que nenhuma operação de superfície poderia replicar de forma independente. O USS Frank E. Peterson e o USS Michael Murphy, contratorpedeiros da classe Arleigh Burke, já transitaram pelo estreito apesar das advertências iranianas e da presença documentada de minas remanescentes. Esse trânsito não foi apenas uma operação naval. Foi uma declaração de princípio que vai definir cada negociação posterior. A passagem de navios americanos pelo Estreito de Hormuz não está condicionada à permissão de nenhuma outra parte. As estimativas do Pentágono sugerem que a limpeza completa do estreito pode levar até 6 meses. Os corredores seguros para o tráfego comercial controlado estão sendo estabelecidos em um ritmo consideravelmente mais rápido. O número de trânsitos controlados aumenta semana a semana. E à medida que a limpeza avança, a presença naval americana em pontos estratégicos do estreito se torna mais permanente, mais difícil de contestar em qualquer cenário futuro. Em termos práticos, isso significa que as zonas que a Guarda Revolucionária alguma vez designou como linhas vermelhas estão se abrindo progressivamente ao trânsito de navios de guerra e drones americanos. A resposta do Irã ao deterioro de sua capacidade de minagem seguiu uma lógica previsível porque obedece ao mesmo princípio fundamental. Se não pode controlar o estreito com minas, controle com drones. Antes do início do conflito, a capacidade de produção mensal iraniana alcançava aproximadamente 10.000 unidades do Shahed 136 e suas variantes, drones de uso único projetados não para precisão cirúrgica, mas para volume e saturação. A teoria operacional é idêntica à teoria das minas. Tornar cara a interceptação, tornar exaustiva a defesa, forçar os adversários a gastar recursos substanciais, defendendo-se de armas econômicas de produzir. Entre março e abril de 2026, o Irã realizou centenas de operações com drones e projéteis contra instalações energéticas e infraestrutura nos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Bahrein e Catar. Algumas operações alcançaram navios-tanque. Instalações de refino sofreram interrupções operacionais. Os mercados de seguros reagiram com aumento de prêmios. As empresas de navegação ajustaram suas rotas. A estratégia continuava reconhecível. Os resultados começaram a divergir do padrão esperado. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos responderam de uma forma que modificou fundamentalmente o cálculo estratégico por trás da campanha iraniana. A Arábia Saudita realizou operações aéreas contra instalações de produção de projéteis e logística dentro do território iraniano. Os Emirados realizaram operações similares contra uma refinaria de petróleo na Ilha Lavan. Nenhuma operação foi reconhecida formalmente por nenhum dos dois governos. Ambas foram projetadas para ser sentidas mais do que anunciadas. Ações diretas levadas ao território iraniano em resposta ao que havia ocorrido na infraestrutura do Golfo. A importância estratégica disso vai além dos alvos específicos alcançados. A estratégia iraniana de drones e projéteis, assim como a estratégia de minas, foi construída sobre uma suposição específica sobre como seus alvos se comportariam. A suposição era a paciência estratégica, que os estados do Golfo absorveriam as consequências das operações iranianas, aplicariam pressão diplomática, aguardariam intervenção externa e evitariam a escalada direta. Essa suposição estruturou décadas de planejamento. Essa suposição já não se sustenta. As monarquias do Golfo que passaram anos respondendo com medidas calibradas demonstraram disponibilidade para levar consequências diretamente ao território iraniano. Sem essa suposição, a influência política que se esperava gerar através da pressão contínua se dissolve. Não é possível pressionar de forma sustentada uma audiência que decidiu responder em espelho. A administração Trump operou em coordenação estreita com os Emirados e a Arábia Saudita durante todo esse processo. O presidente Trump assumiu como prioritárias as preocupações de segurança dos aliados do Golfo e manteve uma política de pressão máxima sobre o Irã.
ampliou o compartilhamento de inteligência com ambos os países, apoiou patrulhas conjuntas e autorizou passos adicionais conforme necessário. A abordagem foi consistente desde o início. O Estreito de Hormuz permanecerá aberto e a capacidade de projéteis e drones do Irã será contida. Essa postura encorajou os países do Golfo a adotar uma posição mais ativa. Segundo relatórios de análise internacional, os Emirados e a Arábia Saudita solicitaram uma postura mais decisiva de Washington frente ao Irã e defenderam a perspectiva de que o Irã precisa ser suficientemente enfraquecido antes que o conflito encontre resolução. Essa coordenação tripartite, Washington, Riad e Abu Dhabi, criou um nível de pressão simultânea que a doutrina assimétrica iraniana não havia antecipado enfrentar de maneira coordenada. O que resta ao Irã neste momento é um conjunto de opções que se estreita progressivamente, com cada alternativa mais custosa que a anterior. O arsenal de minas está majoritariamente fora de operação. A campanha de drones consome produção em um ritmo que as instalações parcialmente afetadas não conseguem repor com a mesma velocidade. As operações por meio de redes proxy no Mar Vermelho e no Golfo de Aden enfrentam pressão sustentada da coalizão internacional. A economia doméstica se contrai sob o peso combinado de sanções, interrupções vinculadas ao conflito e uma moeda em níveis historicamente baixos, com inflação oficial acima de 40% e escassez de produtos básicos documentada em diversas cidades do país. A carta nuclear permanece disponível, mas opera com uma dinâmica de duplo fio. O Irã elevou o nível de enriquecimento acima de 60% e ocasionalmente sinaliza proximidade ao limiar de material de grau armamentístico, uma ambiguidade deliberada projetada para gerar influência em conversas diplomáticas. Mas levar esse sinal longe demais elimina o espaço de conversa, ativa contingências militares que os planejadores israelenses e americanos desenvolveram especificamente para esse cenário. O regime busca usar a ambiguidade nuclear como instrumento de negociação. Usada sem calibração, torna-se gatilho em vez de alavanca. As redes proxy que estenderam a influência iraniana durante décadas também enfrentam condições mais restritivas. As operações Houthis no Mar Vermelho foram em grande parte contidas pela intervenção da coalizão internacional. As milícias no Iraque enfrentam isolamento crescente devido à reação da opinião pública local. Washington foi específico sobre o que requer e o que oferece em troca. As coordenadas das minas remanescentes no Estreito de Hormuz. O encerramento de operações com drones contra a infraestrutura no Golfo, passos concretos e verificáveis de recuo no programa nuclear. Em troca, alívio gradual de sanções e a normalização das exportações de petróleo. O oxigênio econômico que uma economia em contração em tempo real necessita com urgência. Não é uma oferta generosa. É a oferta de uma parte que avalia ter a posição mais sólida na mesa, e o panorama no Estreito sustenta essa avaliação. A China sinalizou disposição para assumir um papel mediador, motivada por sua própria dependência dos fluxos energéticos do Golfo. A Rússia observa com maior cautela, seus recursos e atenção concentrados em uma frente ucraniana que não entregou os resultados que Moscou havia calculado. Nenhum dos dois representa a salvação estratégica que Teherã precisa. Ambos representam tempo, que o regime continua comprando a custos que aumentam com cada semana que passa. O Estreito de Hormuz nunca foi simplesmente uma via de navegação. Era um conceito estratégico, a demonstração de que uma nação sem paridade militar convencional com as grandes potências poderia exercer influência significativa sobre os mercados energéticos globais através da geografia, da paciência e de meios de baixo custo posicionados em quantidade suficiente. Era uma conquista estratégica construída durante décadas, crível o suficiente para mover preços do petróleo, dar forma a mercados de seguros e garantir presença em conversas diplomáticas que de outra forma teriam excluído Teherã. Esse conceito exigia que seus instrumentos mantivessem credibilidade. 8.000 minas tornaram-se 800, 161 navios já não estão operacionais, as instalações de produção foram afetadas. Os estoques de drones se consomem mais rápido do que podem ser repostos. As redes proxy enfrentam pressão coordenada em múltiplas frentes simultaneamente. O que a Guarda Revolucionária construiu em Hormuz durante décadas está sendo transformado em meses. A pergunta já não é se o Irã perdeu sua posição estratégica dominante no Estreito. O panorama sobre isso está cada vez mais claro para todos os atores relevantes. A pergunta que define o período que vem é diferente e mais complexa. O que faz um regime quando os instrumentos de sua pressão se deterioraram de forma substancial, mas a retórica construída em torno deles permanece intacta? E por quanto tempo consegue sustentar essa distância antes que a realidade doméstica e a realidade operacional colidam de uma forma que mude a equação de maneira irreversível? Os comandantes da Guarda Revolucionária mantêm o slogan: Hormuz está em suas mãos. Continuam comunicando isso.
Mas todos que ouvem essas palavras agora têm disponíveis os dados que o almirante Cooper confirmou perante o Senado americano. 72 mil minas destruídas. 161 navios fora de operação. Corredores seguros se expandindo semana a semana. Contra-torpedeiros americanos transitando livremente. As palavras permanecem. Os instrumentos que as sustentavam, em sua maior parte, já fazem parte da história do estreito, não do seu presente operacional. E essa distância entre o que o regime comunica e o que pode fazer é, neste momento, a medida mais precisa do estado real do Irã no Estreito de Hormuz.